Muito bem, vamos deduzir aqui as equações de Fresnel. Então eu tenho uma onda que está vindo numa certa direção aqui, num ângulo de incidência θ1, e ele tem um ângulo de uma direção de reflexão que faz um ângulo aqui com a normal θ1' que é igual a θ1, então não vou colocar o linha, tá? E tem uma direção aqui de refração, certo? No meio 2, faz um ângulo θ2, tá aqui o θ2. E essa luz, essa radiação, ela tem o campo elétrico polarizado no plano de incidência, então ela é uma polarização P, certo? E se os θs fossem iguais a zero, o campo elétrico voltaria do mesmo lado, por isso que eu estou desenhando ele aqui para baixo. O E1' é o campo elétrico da onda refletida, tá? Daí, perpendicular ao campo elétrico, eu tenho o campo magnético. Então, o campo magnético aqui, ele está saindo para fora da tela. Aqui, o campo magnético está entrando para dentro. Então, o B1' tem o sinal invertido em relação a B1. E aqui o B2 está saindo, certo? Então, eu aplico as condições de contorno, certo? Quando essas ondas estiverem atravessando aqui a interface. Então, em X, certo? Paralelo ao eixo aqui que separa os dois meios. O E1 mais o E1' vezes cosseno de θ1, certo? Ou seja, essa componente mais essa componente tem que ser igual a essa componente. O campo elétrico é contínuo, certo? Agora, o campo elétrico na direção de Y, ele tem que ponderar pelas permissividades elétricas. Então, a diferença dos dois campos, né? Esse cara está para cima, esse cara aqui está para baixo, por isso aparece sinal de menos, vezes o seno para eu pegar esse cara, vezes o epsilon, tem que ser igual a epsilon, vezes o campo, vezes esse cara aqui, ok? Que é a componente y de E2. Na direção de Z eu só tenho o campo magnético, e o campo magnético, quando ele é perpendicular à normal da interface dos dois meios, eu tenho que dividir ele por μ, certo? Então B1 que está para fora, menos B2, porque B1' está para dentro, dividido por μ1 tem que ser igual a B2 dividido por μ2. Daí eu converto os B's em E's, utilizando essa relação que a gente teve lá na primeira aula. A intensidade do campo elétrico na onda eletromagnética é igual à velocidade da propagação da onda vezes o campo magnético. Então, está aqui, eu transformei o campo magnético em campo elétrico, ok? Como que eu faço isso? Eu multiplico pela velocidade em cima e embaixo. Foi isso que eu fiz? Não, eu multipliquei por ε1 em cima e embaixo, daí vai aparecer um v quadrado e uso um dos v's para transformar o b em e, ok? Então está aqui. Se eu pego, presta atenção, que se eu pegar essa equação e essa equação, dividir uma pela outra, certo? Ou seja, essa equação e essa equação, eu obtenho a lei de Snell, ok? Agora, se eu pego a componente na direção de x e a componente na direção de z e substituo uma na outra, eu vou ter aqui, eu consigo eliminar o E2, a intensidade do campo elétrico refratado, né? Então eu só fico com incidente e o refletido, incidente e refletido, onde eu incluí agora esse z, que é a impedância da onda, que ele é definido, esse z, como 1 sobre epsilon v, ou raiz de μ sobre epsilon, ok? Já que v é 1 sobre raiz de μ epsilon, então eu consigo fazer essa transformação aqui. Então, a impedância da onda é raiz de μ sobre epsilon, então ela vai aparecer aqui. Isolo o E1' e terei Z1 cosseno de θ1 mais Z2 cosseno de θ2 vezes Z1' é igual a menos E1 Z1 cosseno de θ1 menos Z2 cosseno de θ2.
Reoriento isso daqui, divido, eu vou ter aqui a intensidade de reflexão. A intensidade da onda é proporcional ao módulo do campo elétrico ao quadrado, então a intensidade da onda refletida vai ser igual a esses módulos aqui, onde eu tenho Z1 cosseno de θ1 menos Z2 cosseno de θ2, Z1 cosseno de θ1 mais Z2 cosseno de θ2 e o módulo quadrado. Daí eu ainda posso substituir o Z pelo índice de refração, no caso quando μ é muito próximo de μ0, μ do vácuo, né, a variação é muito pequena, eu posso escrever Z como um Z0 dividido pelo índice de refração, já que o índice de refração ele é definido como a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade, então você vê que esses caras têm uma relação. Fica no final que para a polarização P, ou seja, quando o campo elétrico está polarizado, está alinhado com o plano de incidência, eu terei que a intensidade da reflexão vai ser índice de refração no meio 2, cosseno de θ1, menos índice de refração no meio 1, cosseno de θ2. Então está cruzado. E daqui, se você perceber bem, eu já consigo tirar o que a gente chama de ângulo de Brewster, lei de Brewster. Se N2, certo, cosseno de θ1 e N1 cosseno de θ2 se cancelarem, ou seja, se um for igual ao outro, a reflexão dessa componente, da onda polarizada, do campo elétrico polarizado com o plano de incidência, vai ser zero, não vai refletir campo elétrico com essa polarização. E isso vai acontecer quando cosseno de θ1 for igual a seno de θ2 e cosseno de θ2 for igual a seno de θ1. Ou seja, quando o ângulo de incidência e o ângulo de refração somados derem π sobre 2. Esse vai ser a condição do ângulo de Brewster. A segundo caso é quando eu tenho uma polarização S, ou seja, quando a onda fica com o campo magnético alinhado com o plano de incidência, ou seja, o campo elétrico está perpendicular. Nesse caso aqui, o campo elétrico está entrando dentro da tela, ok? Aqui o campo elétrico está saindo, aqui o campo elétrico está entrando. Daí eu faço as mesmas condições de contorno, pego o campo magnético na direção de x. Campo magnético na direção de x é o campo magnético que é perpendicular à normal do plano que separa os dois meios, certo? A interface dos dois meios. Então eu tenho que dividir pelo μ, ok? Então eu vou ter B1 mais B1' dividido por μ1 vezes cosseno de θ1 tem que ser igual a B2 cosseno de θ2 dividido por μ2. Na direção de y, o B é contínuo, então eu vou ter que B1 menos B1', porque o B1 aqui, linha está para baixo, vezes seno de θ1 tem que ser igual a B2 seno de θ2. E o último componente, eu pego Z negativo, ou seja, eu olho para quem está dentro. E1 menos E1' tem que ser igual a E2. Isso tudo sempre lembra que é na interface. Daí eu transformo o E em B, fazendo E igual a B vezes V, ou seja, passo V dividindo, ok? Então, se eu dividir errei. Aqui está errado. Aqui deveria ser o V1 aqui em cima. E aqui deveria ser o V2 aqui embaixo. Acontece. Certo? Vamos ver o que vai acontecer de trash aqui. Daí aqui, quando eu substituir, eu acho que houve um cancelamento de erro aqui. Iria aqui para cima. B1 mais B1' cosseno de θ1 dividido por μ1 igual a V1 dividido por V2, B1 menos B1' cosseno de θ2 dividido por μ2, certo? Daí eu estou dizendo aqui, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que Z, que é igual a raiz de μ sobre epsilon,
Z igual a raiz de mi sobre epsilon, eu vou ter, bem, eu passo 1 para cá, então isso daqui eu vou poder escrever, se eu escrever mi1 v1, isso daqui fica a raiz de mi1 sobre epsilon 1, que é igual a z1. Então, se eu passar o mi para cá, z é igual a v vezes mi. Então, eu fiz um cancelamento de erro aqui. Aqui realmente é Z1, Z1, aqui realmente é Z2. Então, o resto da dedução está certo. Só errei essa passagem aqui. Acontece. Shit happens. Tá, daí, isolando aqui, eu vou passar o B1' para um lado, o B1 para o outro lado. E a intensidade da reflexão para uma onda polarizada do tipo S, ou seja, o campo elétrico perpendicular ao plano de incidência, vai ter Z1 cosseno de θ2 menos Z2 cosseno de θ1. Substituindo aqui para um μ muito próximo de μ0, ou seja, Z é Z0 sobre N, eu vou ter que a intensidade da reflexão vai ser N2 cosseno de θ2 menos N1 cosseno de θ1 ao quadrado. Tá, vou ter essa expressão. Nota que ela diferencia da polarização P, porque no índice de refração vai estar cruzado, vai ser N2 cosseno de θ1, enquanto na polarização S é N2 cosseno de θ2, certo? Não tem ângulo de Brewster para a polarização S, certo? O ângulo de Brewster é quando a componente da polarização P morre. Então, esse daqui é RPC igual a zero. O RS nunca vai ficar igual a zero. Ok? Daí eu tenho aqui, eu fiz aqui no GNUplot um gráfico mostrando essas duas reflexões, essas intensidades de reflexões, está RP2 aqui, a reflexão com o campo elétrico polarizado no plano de incidência e esse daqui perpendicular ao plano de incidência. Nota que esse daqui é o ângulo de Brewster, ok? Eu estou fazendo com o índice de N1 igual a 1 e N2 igual a 1,5. Nota que a partir disso daqui está em radianos, ok? Então aqui é mais ou menos 60 graus, aqui é 90 graus, 60, 70, 80, 90. Então mais ou menos em 90 graus a componente da reflexão, a intensidade de reflexão começa a aumentar rapidamente, certo? Até que só sobra a reflexão. Quando eu tenho um ângulo bem rente, só tem intensidade bem rente ao chão, né? Ou seja, um ângulo próximo de 90 graus, de incidência próximo de 90 graus, toda a radiação vai ser refletida e nada vai ser refratada, ok? Eu posso mostrar aqui para vocês, né? Eu posso inverter, eu posso fazer o N2 igual a 1 e o N1 igual a 1,5. Então agora eu estou saindo de um meio com índice de refração maior para um índice de refração menor. E se eu mandar plotar, nota que aqui eu continuo tendo o ângulo de Brewster para a componente do campo elétrico, para a componente da onda que tem o campo elétrico polarizado com plano de incidência, mas agora eu tenho um valor de ângulo, que é o ângulo crítico, aonde nesse ponto aqui, dá para melhorar isso daqui, se eu fizer 7 samples, 1000, dá para melhorar mais ainda se eu fizer 10.000, né? Aqui é o ângulo crítico, aqui é quando toda a luz nesse ângulo aqui, toda a intensidade da radiação luminosa vai ser refletida, porque eu estou saindo de um meio com um índice de refração maior para um índice de refração menor, ok? Espero que você tenha gostado dessa dedução e até a próxima.